Muito boa noite a você, minha amiga, meu amigo, que acompanham a programação da Rede Super nesta quinta-feira. A partir de agora, nós vamos trazer ao vivo as informações completas sobre esses dias de muita chuva e destruição em Belo Horizonte e em várias regiões do nosso estado. Nunca choveu tanto por aqui, não é verdade, gente? Há tantos anos nós não víamos um tempo tão instável como esse que nós tivemos nesse quase um mês. Um tempo de muita preocupação, um tempo de muita dúvida e, naturalmente, de muitos prejuízos. O rastro de destruição é muito grande. Há pelo menos 55 mortes confirmadas, 53 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas e 100 cidades mineiras em situação de emergência, além de cidades também no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. A chuva deu um tempo, a notícia boa é que deve continuar assim pelo menos pelos próximos dias. Não temos a previsão de grandes pancadas como tínhamos até poucas semanas, o que nos dá um pouco mais de tranquilidade. Hoje à tarde, o presidente Jair Messias Bolsonaro sobrevoou algumas das regiões atingidas e anunciou a liberação de R$1 bilhão para 3 estados vítimas dos fortes temporais dos últimos dias. Nós, da Rede Super, acompanhamos a visita e vamos trazer para você os detalhes no jornal especial que nós preparamos com imagens e informações exclusivas para que você acompanhe conosco todo esse prejuízo. O que levou a essa situação? A questão do Arrudas, por exemplo. O rio, ele hoje pode permanecer como está, com pistas cobertas, há risco de que ele possa cair. Quais são as medidas que a cidade precisa tomar no futuro para que a chuva, que é coisa boa, chuva não é coisa ruim, a chuva é bênção, ela vem para ajudar, ela vem para trazer riqueza. Nós é que construímos as cidades, infelizmente, em situações irregulares e muitas vezes sem respeitar a força da natureza. Nós vamos conversar nesse programa especial sobre o que está acontecendo na nossa capital e em toda Minas Gerais e vamos começar já mostrando para você exatamente todo o trabalho de recuperação. Vamos à nossa primeira reportagem. botijão de gás! Agora sim, estamos juntos mais uma vez. O meu boa noite a cada um, a cada uma que nos assiste em toda Minas Gerais, em todo o Brasil, pela Rede Super. Uma alegria muito grande estar com você num programa especial, conversando sobre um problema que tem tirado, infelizmente, a tranquilidade de muitos, milhares dos nossos mineiros, de pessoas queridas que agora, com a chuva, perderam praticamente tudo em casa, estão desalojadas ou que precisam da nossa ajuda. A você que nos assiste em toda Minas Gerais, em todo o Brasil, que Deus abençoe a cada um, a cada uma, que seja uma noite de paz, de aprendizado, de crescimento para cada um de nós. É uma alegria muito grande estar com você, falando sobre esse assunto e de volta à sua casa. Que Deus abençoe grandemente a cada um. Vamos lá. O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve hoje em Minas Gerais, veio com 8 ministros, sobrevoou algumas das regiões atingidas.
Nós, da Rede Super, estávamos lá, acompanhamos a visita e o presidente fez um anúncio muito importante para 3 estados. A liberação de R$1 bilhão para apoiar na recuperação de todo esse prejuízo. Você vai acompanhar agora imagens, falas, informações exclusivas que nós, da Rede Super, separamos para você. Vamos ver. Às 2h da tarde de hoje, aqui no aeroporto de Confins, nosso presidente Jair Bolsonaro aterrissou e pegou um outro helicóptero das Forças Armadas para sobrevoar a região afetada pelas chuvas. Ele estará visitando, sobrevoando a cidade de Raposos, Betim, Contagem, Ibirité, além, é claro, da nossa capital, Belo Horizonte. Em coletiva, Bolsonaro afirmou que vai investir R$1 bilhão para sanar os problemas causados pela chuva. O governo veio com 7 ministros para cá, apresentar o que foi conseguido até o momento por parte da área federal. Primeiro, cumprimentando o nosso governador pela sua pronta resposta ao problema ocorrido com esse momento difícil do Estado, bem como aos prefeitos aqui atingidos. E disponibilizamos, então, hoje, R$1 bilhão para esta região sudeste atingida. Também os demais ministros, como a infraestrutura, a liberação de rodovias aí que estavam bloqueadas, a Caixa Econômica Federal também, com a liberação do FGTS, a saúde, bem como os demais ministérios. Então, estamos trabalhando ombro a ombro para buscar, então, mitigar os problemas ocorridos com essa catástrofe que aconteceu nos últimos dias. A nossa prioridade foi colocar a Defesa Civil do Estado à disposição das prefeituras, orientando, acompanhando, e priorizar a ajuda humanitária que tem sido feita também com a ajuda dos Correios. A distribuição de alimentos, de medicamentos, de bens de higiene, de limpeza, tem sido feita através dos caminhões da empresa estatal federal, que tem contribuído muito. Mas aqui é o momento de mostrarmos a união federal, municipal e estadual. 22 ministros, como muito bem o presidente coloca, um time de futebol jogando em conjunto com um belo técnico, um técnico que está preocupado com o social, preocupado com as pessoas. O resultado desse corpo de ministros trabalhando em conjunto é o atendimento final à população. Então, cada um, ministro Tarcísio, desobstruindo as várias ruas, as várias avenidas, várias rodovias que ficaram interditadas, possibilitando que a ajuda chegasse, por meio do ministro Mandetta, levando duas toneladas de medicamentos para essas localidades, a antecipação do saque da FGTS por meio da Caixa Econômica, o ministro Paulo Guedes, tanto o ministro Osmar Terra, antecipação do Bolsa Família. Bem, o mais importante é a gente atender as famílias. Porque o prejuízo material, esse naturalmente com o tempo vai sendo corrigido, o Estado vai ajudar, as pessoas vão trabalhar. Mas com 53 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas, o obrigatório agora é fazer com que essas famílias elas tenham o atendimento necessário. E eu vou explicar para vocês qual foi a decisão do presidente, qual é o valor certo. Porque parte da imprensa divulgou que eram 800 milhões, outro divulgou que... Não, é quase R$1 bilhão da seguinte forma. Por medida provisória, um crédito extra, 829 milhões de reais que o presidente vai liberar. Outros 90 milhões já estavam para ser liberados. Então, desculpa, 892 milhões por medida provisória, mais 90 milhões que o ministro Canuto, do Desenvolvimento, já tinha disponível para Minas Gerais, para o custeio e uma série de outras ajudas às prefeituras, e 11 milhões para a prevenção. Portanto, nós temos aí praticamente R$1 bilhão que serão destinados aos 3 estados. De Minas Gerais, pode me colocar na tela, por favor. Minas Gerais, ao Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Minas tem 101 cidades em situação de emergência, o Espírito Santo tem 30 e poucas e o Rio de Janeiro tem 2, ou seja, nós em Minas podemos receber a maior parte desse dinheiro que está sendo destinado pelo governo federal. Mas o que os prefeitos precisam fazer, e aqui é bom que você que nos assiste, entenda. As prefeituras,
Não podem chegar lá e falar assim, olha, tive um estrago aqui e eu tenho que depositar um dinheiro na minha conta. Não é isso. Eles precisam fazer um projeto, esse projeto tem que ser colocado no Ministério do Desenvolvimento, aprovado e o dinheiro é liberado imediatamente. Não é aquela história assim, primeiro deposita na prefeitura para depois o dinheiro ser feita a prestação de contas. Se fizer isso, o dinheiro some, a gente não vê resultado nenhum e a população acaba, como sempre, ficando com prejuízo de toda essa questão. Então, feito o projeto, a prefeitura foi lá, colocou lá no Ministério, foi aprovado, a liberação é imediata. É um compromisso que o presidente Jair Bolsonaro fez conosco em Minas Gerais, juntamente com os ministros. Por que, gente, é necessária essa burocracia? Você falou, senhor Carlos Viana, mas não é possível, o pessoal está lá. É porque, infelizmente, existem cidades em que prefeitos decretam o estado de emergência sem a necessidade, recebem como já receberam no passado e não prestam contas depois e, infelizmente, o dinheiro público acaba se perdendo. A gente precisa sempre tomar as decisões com planejamento, a gente precisa tomar as decisões com todo um equilíbrio para que o problema seja resolvido. Esse é o grande desafio nosso, problemas serem resolvidos. Aqui a gente infelizmente dá lá um lustre, faz lá uma gambiarra muitas vezes e no ano seguinte tem que vir mais dinheiro, mais gente sofrendo e por aí vai nessa história. O prefeito Alexandre Calil estava lá na reunião, conversei com ele. Tem a fala do Calil aí, André, para a gente, para poder colocar o que o Calil... O prefeito já subiu o tom, né? O prefeito Alexandre Calil está visivelmente irritado. Quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou R$1 bilhão, o prefeito aplaudiu, disse, presidente, ótimo, o que nós queremos é resolver o problema. Vamos acompanhar a fala do prefeito. Eu acho que é importante acelerar esse dinheiro do governo federal, fazer projetos, né? Nós contamos aí com o mineiro que chefia a Defesa Civil, com o coronel Alexandre Lucas, e vamos atrás dele com fazer projeto de calamidade pública, disso ele entende. A população de Belo Horizonte não sabe o tamanho do estrago, ela não tem nem noção do tamanho do estrago que foi feito na nossa cidade. Sinceramente, nunca tinha visto o Calil tão irritado como eu vi hoje lá. Quando começaram os discursos, ele pediu a palavra, falou assim, gente, aqui olha, o negócio é o seguinte, eu quero saber quando é que o dinheiro vai estar na conta para a gente poder resolver o problema. Esse negócio de sobrevoo, isso aí não resolve absolutamente nada. Tem que ter dinheiro para a prefeitura. Pois bem, então as prefeituras, como eu disse, as cidades poderão fazer os projetos, receber posteriormente depois de aprovado. Mas e as famílias atingidas pela chuva? E aquelas que perderam os móveis, aquelas que têm um prejuízo grande pela frente, a maioria de baixa renda? É o Rafael Martins quem vai nos explicar agora sobre a questão da isenção do IPTU. Rafael, uma boa noite. Que bom vê-lo aqui conosco nesse programa especial, Rafael. Olá, Carlos Viana, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É uma honra dividir com você essa missão de poder informar Minas Gerais e todo o Brasil num dos momentos mais difíceis, né, para todos nós mineiros e mineiras. Agora, você dizia da Prefeitura de Belo Horizonte, Viana, a Prefeitura, ela vai tomar uma medida, né? Os moradores que tiveram seus imóveis afetados pelas enchentes terão isenção do IPTU. Mas, para isso, os moradores precisam seguir algumas orientações. E a primeira delas, Carlos Viana, é ligar para 199 Defesa Civil para que eles possam fazer uma visita ao imóvel e, na sequência, esse morador precisa entrar no site da Prefeitura de Belo Horizonte, imprimir um formulário, preencher esse formulário, levar até o BH Resolve e a Prefeitura terá um prazo de 90 dias para avaliar toda essa tramitação. Primeiro, então, liga para a Defesa Civil, solicita uma visita, uma avaliação técnica, preenche um formulário que está disponível no site da Prefeitura e a Prefeitura terá 90 dias para responder. Em Contagem, a Prefeitura de Contagem também anunciou que irá dar isenção do IPTU para os moradores que tiveram as suas casas também atingidas pelas enchentes. Lá, as regras são um pouco diferentes. A própria Defesa Civil fará o monitoramento dessas áreas, fará a visita e a Prefeitura decidirá se aquele imóvel será contemplado, né, se o proprietário daquele imóvel será contemplado com a isenção do IPTU. Ok, Rafael, muito obrigado. Outro ponto importante para a gente mostrar o dia hoje de limpeza dos estragos é a questão do fundo de garantia, que é a pergunta que eu mais tenho respondido em redes sociais. Se você foi atingido pela enchente, se sua casa foi destruída, se você perdeu móveis, também já há liberação de até R$ 6.200 do fundo de garantia. Então você tem lá 10 mil, você pode sacar 6.
E isso vai naturalmente. Se você tiver 5, eles vão fazer todo o cálculo em relação a esse valor. É uma ajuda extra importante para que a gente possa atender as famílias. É o que eu tenho dito para vocês. O prejuízo, gente, esse nós vamos ter que corrigir com o tempo. O importante agora é que essas pessoas recebam a atenção e, naturalmente, cuidados para que elas possam voltar a se desenvolver. Quem passou hoje pela região centro-sul de Belo Horizonte viu de perto a lama que ainda está espalhada pelas ruas na Avenida Prudente de Moraes, que é uma das mais luxuosas da nossa cidade, né? Lá no bairro Jardim. E no bairro Jardim, comerciantes estão tendo um trabalho para limpar as lojas. Parte das pistas foi interditada e o trânsito todo embaralhado na região sul da capital. Acompanhe comigo. 2 dias após a chuva que destruiu o centro de Belo Horizonte, a cidade ainda sente os efeitos da tempestade. Ruas e avenidas destruídas, lama e muita poeira. Para quem vive na capital, só há lamento para tudo que foi perdido na enxurrada que levou carros e pedaços do asfalto. O susto foi grande. Lojas e estabelecimentos destruídos e entulhos por todo lado. Para esta especialista do Serviço Geológico do Brasil, a explicação é simples. Cidades como BH não possuem estrutura para suportar tamanha quantidade de água. O que acontece é que algumas cidades, na verdade, nas cidades do Brasil quase como um todo, a gente acaba ocupando sem pensar muito a melhor forma de ocupar. Então, há uma impermeabilização muito grande do solo, a ocupação das encostas de forma não adequada, principalmente preferencialmente com a utilização de cortes e aterros para a ocupação dessas áreas e uma densificação muito grande, dos centros urbanos. Outro grande problema é que a maioria da população não tem noção do quão exposta está para esse tipo de problema que pode causar ainda mais danos à cidade. Que a população acaba não sabendo que ela está exposta a essa condição de risco e aí como proceder em caso de ocorrência de desastres como o que a gente está vendo agora. Weber é barbeiro no Lourdes. Com a chuva, parte de sua barbearia ficou debaixo da lama. Na hora que nós chegamos, por volta de 10, 10h30 da noite, realmente a gente viu caos na região, inclusive aqui dentro da barbearia. Nessa ocasião não tem como fazer nada, porque à noite fica difícil, né? Aí acabou que optamos por começar a faxina no dia seguinte. Começamos 6 horas da manhã, com 7 pessoas, gastamos só 7 horas para poder limpar a lama toda. O cenário é de devastação. Nós estamos aqui no encontro da Avenida Prudente de Moraes com a rua Joaquim Murtinho. E o que a gente vê aqui é que a água só deixou estragos. Os funcionários da prefeitura tentam de tudo para corrigir o que aconteceu. Mas, pelo visto, o trabalho vai demorar para ser finalizado. A ideia agora é seguir em frente e reconstruir o que foi destruído. Tivemos prejuízo, porque nós perdemos os móveis, né? Perdemos sofás, perdemos equipamentos de trabalho, alguns insumos. A gente tinha alguns equipamentos guardados no porão do salão, que esses também todos se perderam. Né? Tivemos prejuízo na parte elétrica, tivemos prejuízo no piso, né? E é um prejuízo que pode vir a aumentar, porque o piso está minando água, é um piso colado, né? Então, a gente ainda tem um receio ainda de um prejuízo maior. Mas será que a vida do morador de Belo Horizonte pode voltar a ser tranquila em períodos de chuva? Isso passa por questões de, primeiro, conhecer a condição de risco do município, saber exatamente quais são esses locais, o engajamento da população junto com a Defesa Civil, nos treinamentos, nos simulados, além de outras ações públicas que podem ser feitas. Então, assim, a gente vê em cidades do mundo inteiro que se preocuparam muito com isso, investiram muito nessa ação e hoje as perdas, principalmente de vidas, são minimizadas. Não significa que o processo não vai ocorrer, porque isso, como eu falei, é recorrente na história da humanidade. Significa que a população ela passa a ter uma maior preparação e o poder de resiliência dela, né? O poder de se reestabelecer um pós-desastre, ele passa a ser maior. Os moradores mais antigos de Belo Horizonte, aqueles que pegaram a capital lá nos anos 60, estão nos assistindo, vão se lembrar bem disso.
Não é o meu caso, não. Pode ficar tranquilo. Eu nasci em 63, não escondo a idade. Mas eu já peguei Belo Horizonte em 74, 75, né, quando vim para cá com 14 anos de idade, ali, em 84, que eu mudei para Belo Horizonte definitivamente. Mas a cidade, ela tem uma série de córregos, porque nós temos a Serra do Curral e temos as nascentes, naturalmente, que vêm em direção. Belo Horizonte foi escolhida para isso. Só que ao longo do tempo a cidade vai crescendo ao lado dos rios, dos córregos e vai fazendo o quê? Vai tampando os córregos. Nesses últimos 10 anos, nós tivemos, um ano era Laninha o fenômeno, no outro ano era o El Ninho. Uma esfriava, a outra esquentava, mas não deixava chover. Nós tivemos um tempo de agruras, de muita seca em boa parte do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Só que esse ano não tem nenhum desses dois fenômenos. Resultado, as correntes lá no oceano, quente e fria, que desce do norte da Europa, aquilo bateu uma com a outra com força, virou quase que uma espécie de mini tufão e vem água para tudo quanto é lado. É da natureza. Mas o que é que nós vamos fazer? O que é que nós podemos corrigir? Primeira coisa, nós precisamos redefinir como futuro de Belo Horizonte o que nós queremos com relação aos córregos. Nós vamos manter os córregos tampados? Nós vamos manter o Arruda tampado, gastamos bilhões para poder tampar o Arruda, nem terminamos a obra ainda e daqui a pouquinho você vai acompanhar comigo que é um problema grave ali, que se continuar chovendo assim, não tem jeito, aquela obra vai ruir. Por quê? É uma opção que nós fizemos como sociedade e que agora a natureza está aí nos cobrando uma resposta. Custa caro, naturalmente, são obras que não são de pouco valor, mas as vidas das pessoas valem muito mais do que está acontecendo. É muito melhor para nós temos convivência com o córrego, com o rio, da forma natural, correta e segura, do que nós colocarmos pistas, temos o conforto para os carros e quando vem uma chuva forte, sai matando gente para tudo quanto é lado, dando prejuízo para tudo quanto é canto. É o meu pensamento em relação a isso. Então, nós temos que aprender com isso. Hoje eu estava comentando aqui mais cedo, na Rede Sup, estava com o pastor Márcio Valadão. Falei, pastor, eu já vi enchente em Londres, a parte baixa de Londres inunda. Já vi enchente na Alemanha, já vi enchente na França, mas o que é que eles nos ensinam com isso? É um fenômeno que nós temos que conviver. Agora, morrem muitas pessoas como morrem aqui no Brasil? Não. Por quê? Porque é um aprendizado em se conviver bem com a natureza. É isso que nós queremos. Mas é aquela história, né? São obras que muitas vezes não dão voto, são obras que não chamam a atenção, porque você faz uma pista de asfalto, todo mundo aplaude. Mas quando você abre, por exemplo, uma galeria, que você cria um esgoto, que são obras fundamentais para a saúde, para garantir a cidade, o conforto, aí fica aquela história. É onde nós temos que fazer opções, não é, gente? Nós agora vamos a Raposos, aqui na região metropolitana. A cidade sofreu e sofre muito ainda com todos os prejuízos por conta do temporal. A população se esforça muito para poder limpar as casas e, naturalmente, as ruas de Raposos. Gente, as imagens que vocês vão ver são impressionantes. O pessoal lá está no maior aperto desde a semana passada. Pode rodar. A chuva da última sexta-feira provocou muitos estragos por aqui. Quase uma semana depois da tempestade mais intensa desde 1997 na cidade de Raposos, o cenário ainda é de muita destruição. Mas avisou, mas nós não... Parece que ninguém acreditou que ia acontecer isso aí. Dona Judite mora no segundo andar desta casa, em uma das áreas mais atingidas no bairro. Aí tirei meus trem, eu pus aqui, meu menino mora aqui, né? Ele mora embaixo, mas bateu lá na casa, tá em cima aqui. Tô usando uns trem bem aqui, cá pra cima, e cá em cima veio a enchente também. Exatamente daqui desse ponto dá pra gente poder ver a extensão do dano causado pelas chuvas. E também, aqui nessa ponte, principal e única via de acesso da cidade de Raposos, ver a altura que a água chegou. Por onde ela passou, ela arrastou tudo. Há 30 anos, Valder é comerciante na cidade e conta que os prejuízos foram ainda maiores do que da tempestade em 97. Como que era aqui na frente antes? Era limpo, normal, né? É uma área aqui de tipo uma rua, né? Tranquilo, passando o pessoal pela passarela, comércio aqui, uma loja de consertos de geladeira e um salão de cabeleireiro. Motivo de percas, né, de tudo. Aqui tinha muita geladeira, já saiu entulho aqui, mais de caminhão de entulho. Perdeu mais de
7 ou 8 geladeiras, tanquinho, foi muita perca, todo mundo da praça aí, foi muita perca. Quase metade da população da cidade ficou desalojada. O trabalho ainda é intenso. Nós já limpamos agora uma grande parte, mas ainda temos muitos desabrigados, desalojados, tem ruas ainda sujas, temos voluntários ajudando por todo lado. Graças a Deus estamos recebendo muitas doações, mas a situação ainda é muito triste. As pessoas estão dormindo no chão, né? Às vezes a gente consegue alguma roupa de cama, elas dormem no chão. Com o apoio de voluntários, os moradores tentam salvar o pouco que sobrou. A gente consegue ver que a humanidade ainda tem jeito, porque é muita solidariedade de todo lado, é jovens, é adolescentes, é famílias inteiras vindo ajudar. Então, assim, é um momento de dor e de tristeza, mas que você consegue assistir tanta coisa boa acontecendo em forma de solidariedade. A gente fica assim, numa tristeza, sabe? De ver as coisas da gente lá vai embora. Mas na mesma hora a gente tem que agradecer a Deus, que não morreu ninguém. Mas tá bom, a gente não pode desistir. Vamos lutar de novo, que a gente põe as coisas no lugar. Com pouco põe no lugar. Pode faltar esperança? Não pode faltar. O sentimento dessa senhora tem uma palavra em português chamada resiliência. Sabe o que é isso? Coragem, vontade de vencer, determinação. A gente vê um rosto sofrido, né, gente? Mas uma pessoa decidida a conseguir um novo tempo. Que coisa, parabéns, Thalita, pela matéria. E olha, a Igreja Batista da Lagoinha está com uma grande campanha arrecadando donativos para ajudar as famílias atingidas em todo o estado de Minas Gerais. Você pode fazer a sua doação, até em dinheiro, em uma conta específica que foi criada para que a gente possa ajudar, e pode fazer a sua entrega também na Lagoinha Matriz, aqui no bairro São Cristóvão, Rua Manuel Macedo. Só chegar lá, você vai observar, traga a sua doação, a sua roupa que você não usa mais, o objeto, o sapato, o tênis, roupas de criança principalmente, que não são mais em casa. Às vezes a gente fica uma coisa guardada lá 6 meses. Se você não usou uma roupa por 6 meses, um sapato, é porque não te serve, a não ser que seja um capote de frio, uma blusa. Mas uma roupa comum, um sapato que você tem em casa, e 6 meses depois você não usou, vai ser muito útil para as pessoas. Agora, me permitam aqui, com muita humildade, ser sincero com vocês. É uma doação de coisa que pode ser usada. Não é você pegar o resto das coisas que tem na casa, às vezes você não tem para onde jogar, você vai lá e entrega. Não. Nós temos que doar aquilo que é útil e que a pessoa pode continuar fazendo naturalmente bom uso daqui para frente. Não é? É um sentimento de ajudar que você, eu tenho certeza, participando, vai conseguir entender o quanto essas pessoas precisam dessa sua colaboração. E o Rafael Martins, que está conosco nesse Jornal Especial, passa a ser nosso colega também. Rafael. Doei muita roupa também, viu, Viana? É isso, doei mas... porque esse final de ano a gente acaba ganhando uns quilinhos, né? Claro. E eu estou doando muita roupa nova. Porque roupa que era boa para usar, mas eu acabei engordando uns quilinhos no final de ano. Então eu vou doar uns quilinhos para você, pode? O que você acha? Eu estou te doar uns quilos aqui, eu estou doido para fazer uma doação dos quilos, mas esse não tem jeito. Mas às vezes a pessoa pode ficar chateada com a sinceridade da gente, mas doação não é resto. Exatamente. Né? Doação é algo que a pessoa vai continuar usando bem, que a pessoa vai ter condição. Porque, infelizmente, a pessoa às vezes é tão agarrada, né? Um objeto antigo, mas eu custei tanto, não tem conserto, hoje em dia não funciona mais nessa história. Agora, além da preocupação com a chuva, a preocupação sobre as boas informações, nós vivemos nesses últimos dias um problema sério, informações falsas. É impressionante a quantidade de áudios que eu recebia, falsos, informações às vezes do ano passado, imagens de outros lugares, você vê que não é aqui no Brasil, mas as pessoas dizendo, olha, tal lugar está assim, dessa maneira, quando você vai ver não é aquilo. Mas essa informação é uma pessoa muito importante. Informação, gente, quem dá é a Defesa Civil Estadual, que faz um trabalho excepcional. A Defesa Civil Municipal de Belo Horizonte, a imprensa que tem feito uma cobertura excelente, muito próxima das pessoas.
é preciso confiar e buscar. E tem uma que você foi pessoalmente, não é isso, Rafael? Acompanhar. Exatamente. Sabe, Carlos Viana, inclusive nesse momento de extrema comoção, né, de desespero máximo, essas fake news elas acabam se multiplicando. E aqui em Belo Horizonte surgiu uma informação que deixou muitas pessoas preocupadas, que era a possibilidade do desabamento do Hospital Luxemburgo, que é um hospital referência no tratamento oncológico, né? Nós sabemos que é um hospital referência muito grande, atende pacientes que vêm do interior de Minas Gerais, e houve esse boato, nessa informação de que havia risco do desabamento do hospital. Nós estivemos lá pessoalmente para ouvir a equipe de segurança do hospital. Minas Gerais, é Rafael Martins aqui. Eu estou gravando essa mensagem para vocês de dentro do Hospital Luxemburgo. Nós estamos na região centro-sul da capital mineira, uma das áreas mais afetadas pelo temporal da noite passada. Foram 175 milímetros aqui em 3 horas. E surgiu hoje cedo esse fake news, a possibilidade do desabamento do Hospital Luxemburgo. E nós estamos aqui, gente, para mostrar para vocês ao lado do engenheiro de segurança, que é o Tarcísio, para trazer informação correta para vocês. Nós estamos aproximadamente 50 metros do terreno que está sendo monitorado, um terreno que corre sim o risco de deslizamento, mas que está sendo monitorado antes da área de atendimento. A área de atendimento, essa distância, né, ainda tem um prédio aqui que guarda o maquinário, e o Tarcísio vai dizer para nós aqui que a Defesa Civil já esteve aqui. Essa informação que nós temos que trazer, Tarcísio, para poder também tranquilizar as pessoas que estão nos acompanhando e mandando muitas perguntas sobre essa notícia que surgiu do Hospital Luxemburgo. O que é que nós podemos falar sobre a segurança e atestar a segurança aqui do hospital? Bom, fazendo um resumo o mais rápido possível, né? Após as fortes chuvas que nós tivemos no final de semana, na segunda-feira foi constatado um deslizamento de terra no terreno atrás do prédio da manutenção. Imediatamente acionamos o bombeiro e a Defesa Civil. Os bombeiros chegaram primeiramente e ajudaram a reforçar o pedido nosso com a Defesa Civil. A Defesa Civil esteve aqui na segunda-feira, no final da tarde. O engenheiro fez uma fiscalização e ele atestou que não há risco de desmoronamento. O terreno vai continuar deslizando, mas a propriedade do prédio em si não há risco. Hoje veio o engenheiro da Sudecap, fez toda uma vistoria também, a mesma feita pela Defesa Civil. O engenheiro da Sudecap também afirmou para a gente que não há risco algum de desmoronamento. Risco nenhum mesmo. Já contratamos um geólogo que esteve também hoje no terreno, também constatou que não há risco e já estamos tomando medidas com lonas mais preventivas mesmo. Exatamente. Só lembrando para você que essa parte aqui, nessa informação importante, essa parte em que nós estamos, não está tendo mais a presença de pessoas, que é onde ficam os maquinários do hospital. A área de atendimento está bem distante desse terreno e, segundo os órgãos competentes, disseram aqui não há risco para o hospital, tampouco para os pacientes que estão em tratamento aqui no Hospital Luxemburgo, tá bom? Essas são as informações, trabalhando aqui para trazer todos os detalhes sobre esses temporais, não só em Belo Horizonte, na Grande BH, para todos vocês. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Como você disse, né, Carlos Viana, importante nós buscarmos fontes oficiais, né, Defesa Civil, as prefeituras, né, dos municípios mineiros, para que a gente tenha as informações corretas e diminua, né, esse desespero que acaba gerando, né, essa instabilidade que gera na sociedade. Ok, muito obrigado, Rafael. Eu preciso aqui, naturalmente, fazer um elogio ao trabalho da Defesa Civil Estadual de Minas Gerais, a Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, que se desdobram diariamente para atender e socorrer as vítimas. Os nossos parabéns. Preciso também elogiar a Defesa Civil de Belo Horizonte, que tem feito um trabalho incansável. Em Brasília, o Coronel Alexandre Lucas, que foi nosso chefe da Defesa Civil na capital, está lá hoje chefiando nacionalmente com a experiência que adquiriu. Meu amigo, uma pessoa querida, um irmão na fé. Os parabéns a essa equipe de homens e mulheres que representam o que nós temos de melhor no esforço para atender as pessoas em situações de crise. Nossos parabéns a esses heróis da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil também, que tem feito um grande esforço, e principalmente da Defesa Civil. Nós vamos para um rápido intervalo, rapidíssimo, hein? Na volta você vai acompanhar comigo o seguinte: e o Rio Arrudas? A culpa é dele? A cidade de Belo Horizonte, hoje, o que fazer? Qual é o futuro desse rio que corta toda a nossa cidade, que quando enche, traz tanto prejuízo? No Super News Especial, volta em 3 minutos, eu espero você.
Estamos de volta com o Super News especial sobre as chuvas em toda a nossa Minas Gerais. Estamos com transmissão ao vivo para toda a região metropolitana, boa parte do nosso estado, também sendo acompanhados por várias cidades em todo o mundo que recebem o sinal da Rede Super. A você, o nosso boa noite mais uma vez, nosso muito obrigado, né? Que Deus abençoe a você, sua família, com muita saúde, com muita prosperidade. Olha, gente, muitas pessoas culpam o Arrudas. Aqui, o nosso rio principal aqui, não chama de Ribeirão, e pelas enchentes na capital. Mas a história não é bem essa não, viu? Na reportagem que nós vamos mostrar agora, você vai entender direitinho os motivos de tantos problemas com esse ribeirão, que é o maior da capital mineira. O principal ribeirão da capital mineira, hoje foge do seu curso natural. O Arrudas, sufocado pelo crescimento da cidade, é um dos principais pontos de enchentes durante as chuvas. Essa bacia, ela nasce lá no Barreiro e ela termina em Sabará. Então, ela é responsável por receber toda a água do Barreiro, da região central, central-sul e da leste. Então, receber esse volume de água e desse terreno que não está preparado para absorver a água de nenhum jeito, transforma, né, essa calha numa calha muito problemática para a cidade. Belo Horizonte teve o janeiro mais chuvoso da sua história, com um volume de água equivalente a 100 mil piscinas olímpicas. E mais uma vez o protagonista desse cenário foi o rio Arrudas, que transbordou e trouxe destruição em vários pontos da capital. Que esse rio Arrudas nunca transbordou tantas vezes em 15 dias. Entendeu? E vem água na rua, e vem água, e vem ondas terríveis. E o Júnior Alves lembra como é a sensação de quando o Arrudas enche e transborda. Já aconteceu que várias vezes as pessoas estão tudo aqui esperando a água vindo lá de cima, olhando lá para cima, e quando olhava para baixo a água já estava vindo nos pés, porque vem de cima também. Então é uma coisa assim muito aterrorizante. O pessoal começa, todo mundo começa a correr lá para cima do escadão. Não, a gente nem orienta mais ficar no segundo andar para quem tem segundo andar, porque as casas já estão todas encharcadas. Em um cenário mundial de mudanças climáticas, a expectativa é que Belo Horizonte se estruture para essa nova realidade e que o Arrudas possa, enfim, seguir o seu caminho. É um trabalho mesmo de educação ambiental, primeiro para entender o que é um rio, o que é esse rio e qual a magnitude desse rio para a cidade, a importância dele, porque ele é importante, ele presta um serviço ambiental para a gente. Gente, eu mudei, como eu disse para vocês, para Belo Horizonte em 75. É isso mesmo, 63, 14, 15, é isso mesmo. 75 eu mudei para Belo Horizonte. Naquela época eu vi uma enchente como essa que nós vimos hoje, ali na região do Casa Branca, na entrada ali da Silviano Brandão. Eu lembro que adolescente de bicicleta, fui lá ver, estava tudo inundado, 75. Depois disso, eu sinceramente não me lembro de nenhuma época em que o rio Arrudas tenha ficado da forma como aconteceu nessas últimas semanas aqui na capital. Também foi uma chuva totalmente fora de propósito, em época, né, um absurdo, uma chuva de 1000 anos, como ficou muito comum conhecido. Eu não gosto desses clichês não, mas exemplifica bem toda essa questão. A especialista nos falou com muita tranquilidade. Vamos me dar a minha metade aqui. Olha que coisa boa, me dá a minha metade. Isso. Eu quero o seguinte, o rio Arrudas nasce lá na região do Barreiro, da Serra do Rola Moça. Quem conhece bem Belo Horizonte sabe do que eu estou falando. E ele vem num terreno muito, vamos dizer assim, íngreme, né? Ele vem com força, passando pelo Barreiro, ali pela região oeste de Belo Horizonte e vem até a parte da chamada Via Expressa. O que acontece é que enquanto ele está recebendo as nascentes que nós já temos ali normais, nós ainda temos a água da chuva. Por quê? Está tudo asfaltado. Os prédios estão todos com o terreno em cimento. Essa água corre para algum lugar. Essa água desce com muita força, se junta na enxurrada e vai para o rio. Ou seja, ele vem caudaloso, ele vem forte ali na direção da Via Expressa. Quando ele chega na Via Expressa, acreditem, ele não tem uma saída, ele tem uma curva, um ângulo de 90 graus. Então ele bate e volta.
Quando o rio volta na Tereza Cristina, aí ele inunda o comércio, porque a água não tem passagem, a culpa não é da água. A culpa é de quem lá no passado fez uma obra ruim, uma obra mal feita, e que hoje tem que ser corrigida a um custo muito alto. Qual é a saída? Você pode falar comigo assim, Carlos e Ana, qual é a saída que nós temos? Uma das saídas apontadas pelos especialistas é se fazer uma bacia, ou seja, uma mini Pampulha, vamos usar essa expressão, uma lagoa, ali na região do Calafate, na entrada do Coração Eucarístico. Se faz uma mini bacia ali, o rio, então, ele tem lugar para vazão e você controla a saída dele em direção ao restante da cidade. É uma das poucas que nós temos para resolver. Aí teria que se tirar toda uma série de famílias que tem na Via Expressa, que você vem pela lateral. É uma obra que a cidade precisa. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive visitando a cidade de Seul, na Coreia. Eu tenho até algumas imagens, qualquer dia desse eu vou ver se faço uma matéria sobre esse assunto para a gente mostrar aqui na Rede Super. O rio lá era a mesma coisa, esgoto. As pessoas julgavam tudo que era podre dentro do rio e foram tampando a vergonha. Ao contrário de limpar, o que os prefeitos lá de Seul foram fazer? Foram tampando. Muita semelhança com o nosso, né? Em vez de se resolver o problema do esgoto, vem se tampando o rio e jogando a sujeira para debaixo. Só que um dia a sujeira aparece e espalha para tudo quanto é lado. O que eles fizeram lá? Fizeram uma bacia, porque lá o problema é a neve, que nasce lá nas montanhas deles, e controlaram a vazão do rio. E resolveram, tiraram toda a cobertura e entregaram esse rio no centro de Seul para quem quer andar de bicicleta, para quem quer fazer caminhada. Tem uma parte que ele é mais largo, ele é espraiado, as famílias vão para lá se reunirem em dia de sol, quer dizer, eles entregaram uma boa convivência com o rio. Quem sabe é isso, né, que você que daqui a pouquinho vai dormir, é o que nós precisamos fazer daqui para frente, ter boa convivência com a natureza, não é ficar jogando lixo no rio e tampar para poder ficar bonitinho por cima e podre por dentro, né? Olha aqui, outro ponto importante que eu preciso destacar com vocês é o risco das doenças que vêm junto com as enchentes. Gente, por favor, prestem bastante atenção, especialmente você de área atingida, você que mora perto de córrego, o pessoal pessoal Vila São José, a turma toda ali da região da Pampulha. Chama-se leptospirose. O que é a leptospirose? É a urina do rato sobre os alimentos. O rato, se ele morder a pessoa, não dá nada. Pode morder, você chuta o rato lá se for preciso, não tem problema nenhum não. Mas se o rato urinar na comida, na farinha, no arroz, no feijão, e a pessoa preparar esse alimento, pode trazer uma doença que mata. Então você tem que ficar muito atento, porque como a chuva toma o espaço do rato, ele sai do buraco e vai buscar alimento onde ele encontra. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, esteve com o presidente Jair Bolsonaro e fez um alerta às famílias que estão em áreas atingidas pela chuva. Acompanhe. Nós estamos num momento agora, quando você tem uma grande enchente, isso pode atrapalhar o fornecimento de água, a qualidade da água. Então a gente está monitorando. Existe a situação de uma doença que acontece quando as pessoas andam em água de enchente, que é a leptospirose, que é uma doença infecciosa. Então as unidades de saúde estão todas em alerta para poder fazer o diagnóstico e poder fazer tratamentos rápidos, orientação de prevenção de doenças infecciosas como dengue, etc. E um trabalho junto com os parlamentares, que tem emendas parlamentares para essas cidades em situação de emergência, para que a gente faça uma força-tarefa e procure levar o projeto rapidamente para a população. O que o ministro está se referindo é que os parlamentares, como eu, os senadores, os deputados, encaminham verbas para a saúde e o governo se compromete a liberar ao longo do ano. Como nós temos um calendário eleitoral no segundo semestre, pedimos hoje ao presidente que faça a liberação de todos os recursos da saúde ainda nos 6 primeiros meses. O ministro Mandetta saiu daqui com a incumbência de atender as prefeituras o mais rápido possível para que a gente possa melhorar, pelo menos, o atendimento às pessoas nos hospitais e centros de saúde de Minas Gerais, né? Não resolve o problema, mas pelo menos leva um pouco mais de esperança. Nós agora vamos à Zona da Mata. O problema, o prejuízo não é só aqui na região metropolitana, não. Zona da Mata, Viçosa, Ervalha, são cidades atingidas também por chuva forte e que estão com prejuízos ainda não resolvidos. Há uma líder comunitária, Paola Araújo, nos mandou um vídeo pedindo providências sobre a situação das estradas. A palavra é sua, Paola.
A situação em que a nossa zona da Mata Mineira vem passando devido às fortes chuvas desse mês de janeiro é muito preocupante. Começando pelo início do mês, em que 2 trechos da BR-356, próximas às cidades de Coimbra e Ervalha, se romperam, causando muito transtorno aqui para a nossa região. Foram providenciados desvios, porém, com as fortes chuvas da semana passada, os desvios foram levados pelas chuvas, causando mais uma vez mais transtornos para a nossa região. Lembrando que a BR-356, ela liga o município de Coimbra, Ervalha, de Ervalha ao município de Muriaé e também ao estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Houve trechos também da BR-356 que liga Ervalha a Muriaé, em que foi interditado devido às fortes chuvas, em que as águas passaram por cima da pista, causando também muitos danos, prejuízos aos motoristas que trafegam nessa BR. Essa semana também, outro fato que aconteceu aqui na Zona da Mata é que a MG 133, em Tabuleiro, que liga o município de Tabuleiro a Juiz de Fora, também se rompeu, engolindo veículos e, infelizmente, tivemos vítimas fatais. Nós perguntamos ao ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, sobre a questão das estradas em Minas Gerais. Ele respondeu ao nosso questionamento também o da Paola. Vamos ouvir o ministro. A gente teve 25 pontos de bloqueio aqui em Minas Gerais e pronta resposta, o DENIT entrou, a gente fez uma preparação para essas chuvas, né? Todos os segmentos de Minas estavam com o contrato, a gente, acompanhando as informações do CEMADEM, foi deixando essas equipes em alerta e as equipes todas foram mobilizadas. A maioria dos pontos absolutos já foi 100% restabelecida e alguns pontos onde a gente vai ter que fazer reconstituição de aterro, principalmente, nós estamos trabalhando com meia pista. Então a nossa ideia é liberar o mais rápido possível. A gente vai empregar cerca de 50 milhões de reais em manutenção de rodovias aqui em Minas em função das chuvas. Bem, eu sou testemunha de que boa parte, inclusive, das primeiras partes interditadas, o DENIT trabalhou, limpou, mas nós ainda temos muito prejuízo para ser corrigido, especialmente na Zona da Mata, onde a população está sofrendo, com toda razão, como disse a Paola. O Rafael Martins, com relação às estradas estaduais, qual é o balanço que você pode nos apresentar agora que nós temos pelo menos um tempo um pouco mais firme? Muitos problemas, viu, Carlos Viana? Eu estou aqui com o relatório de ocorrências do DR, um relatório que tem pelo menos umas 120 ocorrências nas nossas estradas estaduais, como você disse, né? A Zona da Mata muito afetada por conta dessas enchentes, Carangola, Manhuaçu, né? Falamos agora de Viçosa, muito afetada. Eu quero destacar aqui a interdição tráfego em meia pista, bem pertinho de Belo Horizonte, né, no trecho que liga João Molevade a Itabira, altura do quilômetro 24, LMG 779, que o trânsito ali está sendo feito em meia pista, né? É um trecho muito utilizado aqui por nós que moramos em Belo Horizonte, aqui na região metropolitana, então é importante que o motorista, quem vai passar por ali, esteja atento, porque o tráfego apenas em meia pista. Nós procuramos o DR para saber mais informações com relação à manutenção dessas rodovias que foram afetadas e o DR informou que equipes estão espalhadas pelo estado de Minas Gerais para dar conta, né, Viana, de atender todas essas demandas, todas essas ocorrências. As equipes estão espalhadas e se a pessoa quiser mais informações sobre interdições, sobre essas ocorrências, o balanço, no site do DR, dr.mg.gov.br. Lembrando que o DR com 2 S, dr.mg.gov.br. É bom que você, que vai aproveitar o final de semana, que vai viajar, procure saber a situação das estradas. Nós vamos, é claro, vamos caminhar com a boa notícia para o final de semana de que as chamadas zonas de convergência que estão trazendo todas essas tempestades se dissiparam. Há uma outra prevista lá para fevereiro, mas aí é uma outra história. Tá? Mas a gente tem um hábito que é da nossa cultura, que quando o sol brilha, aí vai lá limpa e tal, daí a pouquinho a gente esquece toda essa história. E nós não podemos deixar de lado a precaução. A chuva nós não podemos parar, a enchente muitas vezes também não podemos resolver o problema de imediato, mas prevenir, isso está ao nosso alcance. É um dos dons que Deus nos deu, usar a inteligência para que a gente possa melhorar a nossa vida e o nosso mundo. Então você que vai viajar,
DR tem lá o mapa das estradas que estão com problemas, o DENIT tem dado informações também. E procure saber se a região que você vai em Minas Gerais está nesse mapa de cidades muito atingidas. Você pode ter dificuldade, inclusive, ao chegar, de encontrar apoio em caso de algum problema, né? Uma de nossas equipes foi hoje à região do bairro de Lourdes, onde a chuva arrancou até o asfalto. Tem muita gente trabalhando para limpar as lojas e as ruas, mas ainda há muito trabalho pela frente. Destruição. Meu Deus! Caiu tudo! Lama. É isso, a gente está chegando aqui em Sabará, a gente nem entrou na cidade ainda, para vocês terem noção como que está aqui a entrada. Prejuízos. É este o retrato de Belo Horizonte após as tempestades que atingiram a capital nos últimos dias. No início da semana passada, as previsões indicavam que uma forte chuva chegaria à região metropolitana. Na quinta-feira, 23 de janeiro, o primeiro susto. Nossa, velho, como é que eu vou fazer, velho? Documento meu menino dentro do carro, como é que eu vou fazer, velho? Moradores da região oeste já sentiam o começo daquela que seria a maior chuva da história da cidade. Ô, menina, eu vou te falar, tá triste. Porque eu perdi tudo, com nada. No domingo, dia 26, a situação piora. Na zona oeste da cidade, a Avenida Tereza Cristina fica irreconhecível. O Arrudas transbordou e invadiu ruas e casas, deixando marcas não só na estrutura, mas também na memória dos moradores da região. Primeiro destrói o psicológico da gente. A gente fica sem chão, a gente fica com uma tristeza tão profunda que a gente não tem vontade nem de comer. Você vê as suas coisas, a sua geladeira cheia de barro indo embora na caçamba da prefeitura. Você vê sua cama, sua mesa, suas coisas, seus armários, tudo indo embora na caçamba da prefeitura. Você vê sua casa invadida de lama, que você olha assim, a gente fica sem chão. Além de enchentes, as fortes chuvas também causaram desmoronamentos, que atingiram famílias como a de Reginaldo. A casa do meu sobrinho foi soterrada, ela foi totalmente destruída pelas casas que foram desabando atrás da casa dele, não é? E aí soterrou meu sobrinho, a esposa dele e os 2 filhos, que é um casal. E a menina, o meu cunhado conseguiu salvar, né? Mas infelizmente meu sobrinho e a esposa e o filho, a gente não conseguiu. Uma dor tremenda. Não tem como te falar o que a gente está sentindo de fato, é uma mistura de emoções, é uma mistura de sentimentos. Quando a gente lembra disso aqui, eu fui ali agora há pouco, lá em cima, pelo amor de Deus, a gente não aguenta olhar para lá sem chorar, entendeu? Na noite da última terça-feira, mais problemas. Uma tempestade atinge a região sul da cidade, causando grandes estragos. Olha isso, velho. O seu carro lá, ó. Enquanto parte da cidade sofre com os deslizamentos que destruíram casas e vidas, aqui no centro-sul da capital o grande problema são os alagamentos. Nós estamos na rua Marília de Disseu, próximo à Avenida do Contorno. Aqui a chuva foi tão forte que várias crateras se abriram no asfalto. De acordo com o engenheiro civil Silvestre de Andrade, o problema está relacionado com a forma como a cidade foi construída e ocupada. O que antes era áreas que não estavam urbanizadas e que a água infiltrava no solo naturalmente, hoje em dia corre por cima do solo porque tem asfalto, tem cimento das casas, do passeio, das ruas. Então, tudo isso faz com que a água corra mais rápido, né? Até o próprio pavimento, antes usava-se pedra, então a água entrava no meio das coisas. Aí passou o asfalto impermeabiliza tudo.
órgãos militares e civis, como o Corpo de Bombeiros, realizam trabalhos para ajudar quem perdeu seus bens e suas casas e que precisam de um local seguro para viver. O Corpo de Bombeiros tem feito para minimizar esses impactos é realmente um reforço em todas as tropas, né? Tiramos o efetivo que está na administração para reforçar o efetivo operacional e, além disso, posicionando, né, viaturas e equipes em pontos base estratégicos distribuídos por todas as cidades, em áreas de risco, áreas de alagamento, para a gente agilizar o atendimento. Além disso, também trabalhamos, né, coordenados com a Defesa Civil Municipal, com a Defesa Civil Estadual e com outros órgãos para que a gente consiga, a partir dessa harmonia de esforços, atender mais rápido a população. E a dica que a gente sempre dá também é poder contar com a colaboração da população. Se você está ali em um local de risco ali, verificou qualquer indício, né, da possibilidade de um desabamento, de um escorregamento de terra, como infiltrações muito intensas, estufamento do solo, locais ali com rachaduras muito expressivas, o ideal é de fato abandonar o local e esperar para retornar àquele local ali só depois de uma avaliação de um profissional da Defesa Civil ou da Prefeitura. Fazendo assim, a gente consegue preservar o nosso maior bem, que é a vida. Isso mesmo, Tenente Arraro. Já mandei um abraço aos bombeiros, especialmente o Coronel Estevo, que é o nosso comandante. Mandar também um abraço, nossos parabéns, o reconhecimento à Guarda Municipal em Belo Horizonte e Contagem. As guardas têm feito um trabalho excepcional nessa questão do dia seguinte. Porque no socorro, bombeiros e policiais, mas no dia seguinte, que é o trânsito, que é o acompanhamento, é a Guarda Municipal quem faz, que será a nossa futura Polícia Municipal, né? Rafael Martins, vamos caminhar para o encerramento aqui. A previsão do tempo, eu já dei a boa notícia que se dissiparam as áreas perigosas, mas a chuva pode continuar, né? Exatamente. Vamos acompanhar então, Viana? Vamos. Estão botando mais chuvas na forma de pancadas, né, para os próximos dias, para grande parte do estado. Então a gente vai ter menos aquela chuva geral, né, que teve principalmente na quinta e na sexta-feira da semana passada, que causou grande estrago. Então vai ser mais aquelas pancadas isoladas, que pode pegar um bairro ou uma região específica da cidade e às vezes nem chove no outro bairro, né? Então, mas mesmo assim a população tem que tomar cuidado, né? Porque ainda estamos em condição geológica muito fácil escorregamento e desmoronamento, então ficar ligado nessas precipitações. Elisandro é o meteorologista, nosso muito obrigado. Hoje, durante a entrevista coletiva lá do presidente Jair Bolsonaro, ele encontrou uma brecha para desabafar. Disse que se sente um presidiário, mas sem tornozeleira. O presidente reclamou das dificuldades que hoje poderiam deixar o Brasil ser muito melhor do que já está. Nós rompemos um paradigma. Não foi fácil. Se tivesse um Big Brother ameaçado a presidente, seria o tempero de mim. Mas é lição. Eu estou me cruzando com um militar em exercício dentro da presidência. E quando eu estou no Alvorada, eu sou um presidiário sem tornozeleira eletrônica. Tá? Mas vamos em frente aqui. Os avios estão aí. Os nossos ministros estão à disposição dos senhores. Faremos o possível para atendê-los. Muito bem, presidente, sua visita foi muito importante. Nós agradecemos o trabalho aos ministros todos e esperamos que muito breve Minas Gerais possa vencer essa fase de todas as dificuldades, né? O sucesso do presidente é o sucesso de todo o Brasil, gente. Nosso muito obrigado a vocês que acompanharam conosco essa edição especial do Super News. Desejo uma excelente noite, abençoada, de muita paz, que durmam com muita tranquilidade e amanhã tem novidades vindo por aí na sua rede Super. Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado, gente.